Bom dia, terceiros anos. Vamos continuar nossas aulas aí à distância. Terminamos o primeiro bimestre, terminamos os vegetais e agora nós vamos entrar nos animais, tá? Vamos lá. Os animais, eles são divididos aqui dessa forma, né? Vamos lembrar de uma classificação filogenética, né? Um cladograma, tá? Então aqui, ó, os primeiros são invertebrados, os poríferos. Depois vem os quinidários, que é o que nós vamos estudar hoje. A aula de hoje são esses dois animais. Próxima aula, semana que vem, nós vamos ver plateumintos, nemateumintos e anelídeos, os vermes. Todos os vermes. Aí nós vamos ver moluscos, artrópodas e equinodérmicos. Fechando os invertebrados. Terminando tudo isso, vamos entrar nos cordados, onde estão todos os vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então é assunto pra caramba. A gente vai começar hoje. Vamos lá. Poríferos são as esponjas, né? As esponjas são os animais mais simples que existem, tá? Eles não possuem terminação nervosa nenhuma, é o único animal que não possui terminação nervosa nenhuma. São todos aquáticos, a maioria marinho, tá? Vivem isolados ou formando colônias. Vários indivíduos que vivem unidos fisicamente, a gente viu isso no primeiro ano, né? E sésseis, vivem fixos em rochas, eles não são de vida livre, eles não têm movimento, eles vivem presos, fixos numa rocha. Isso que significa animais sésseis, tá? Vamos lá, aqui tá como é o corpo da esponja. A esponja, ela não forma tecido, tá? Então, cada célula tem a sua função, e é o que a gente vai ver, tá bom? Aqui as células, porócito, tá vendo que formam umas bolinhas aqui? Formam uns porozinhos, que é por onde a água passa para dentro da esponja. Por que é importante a água passar dentro da esponja? Porque é nesse movimento em que ela entra pelo porócito e sai aqui por essa cavidade aqui em cima, que é o ósculo, ela faz sempre esse movimento, entra aqui por todos os lados e sai pelo ósculo, porque é através dessa movimentação da água onde ela retira os nutrientes, o oxigênio necessário, tá? Então, ela faz, sem esse movimento, ela não conseguiria esses nutrientes, essas moléculas necessárias para a sobrevivência desse animal. Então, o porócito, eles formam esses furinhos, porque é por onde a água vai passar para dentro do corpo da esponja. O coanócito, tem um desenho dele aqui, ó. Ele tem um flagelinho, tá vendo, ó? Tem uma bainha e aí sai o flagelinho. Esse flagelo, quando ele bate, ele auxilia o movimento para que a água entre. Então, auxilia o movimento, tá? Da água para dentro do corpo do animal. O pinacócito é como se fosse a epiderme desse animal, reveste interna e externamente o corpo desse animal. Aqui no desenho tá até como célula da epiderme, mas essas células nos poríferos chamam pinacócito. E as esponjas, elas possuem células indiferenciadas. Células indiferenciadas são chamadas de totipotentes. Por quê? Porque elas podem originar qualquer célula desse animal, tá? São os arqueócitos, ou também são conhecidos como amebócitos, tá? Então, o que acontece? Se precisa de porócito, esse arqueócito vai se transformar num porócito, ou num coanócito, ou no pinacócito, naquilo que o animal precisar, tá? Então, essas são as células, cada uma faz a sua função e unidas formam a esponja. Tudo bem? E para a sustentação desse animal, algumas são feitas de uma substância chamada de espongina. É uma substância, ela é bem... parece até uma esponja de banho, né? Ela é bem porosa e até maleável, muito maleável. Algumas esponjas são formadas, né, dessa substância só, que antigamente era usada para banho. Hoje em dia são sintéticas as esponjas que a gente usa para banho, tá? Não se usa mais. Outras possuem espículas, tá? Que são substâncias mais duras, né? Que formam como se fosse o esqueleto desse animal, auxiliam na sustentação. Existem espículas de calcário, aqui tá o esqueleto de uma esponja, tá? Todinha de calcário. Aqui também, tá? É calcário e também fazia parte do esqueleto de uma esponja. Ele tá um pouquinho deteriorado, né? Porque como fica no fundo do mar, vai batendo em rocha, a água vai causando o que a gente chama de intemperismo, né? E aí vai alterando até o formato, né? Desse esqueleto, formando até uma rocha sedimentar aí, tá bom?
que é a conchicina, chama. Quando forma rocha, quando deixa de ser o corpinho, o esqueleto, como se fosse o esqueleto de uma esponja e passa a ser uma rocha sedimentar, é a conchicina. Esse aqui está em transformação, ainda dá para ver que é o esqueleto de calcário. Esses dois aqui são calcário, tá? De uma esponja aí. Então eu tenho aqui, a gente usa no laboratório, eu trouxe para casa para mostrar no vídeo para vocês aquilo que é possível. Vamos lá. Existem 3 tipos de corpo da esponja, tá? Isso não significa que cada um desses tipos de estrutura corporal vai estar em uma classe diferente, porque o filo é porífero. Aí vão ter as classes que nós vamos ver, que é o que a gente estudou no primeiro bimestre, lá no começo. Então, em qualquer classe desses animais, pode ter esponja ascon, silcon e leucon, vai depender da espécie dela, tá? Mas aí tem as que a gente pode dizer que é mais simples, que são as ascon. As silcon, elas têm, tá vendo, umas camadinhas aqui para onde a água passar. E as leucons possuem várias câmaras por onde a água passa. Por que que é bom? Quanto mais a água passar no corpo da esponja, mais a esponja consegue retirar nutrientes, oxigênio, substâncias necessárias para ela, né? Então acaba se tornando estruturas mais funcionais para esse animal. E essas acabam sendo mais simples, tá? Então são as 3 formas de corpo da esponja que existem. Como eu disse, é dividido em 3 classes. Os poríferos possuem classes, são 3 classes. A calcária, são todas marinhas e apresentam as espículas de calcário, começa por aqui. A desmospongiais, a maioria marinha, tem algumas de água doce. As espículas são de sílica, não é igual essa, é outro material, é sílica. E algumas têm fibras de espongina também, que é aquela substância mais maleável, tá bom? E essa daqui são exclusivamente marinhas, vou tentar falar. Hexachitinelidae. Biologia e seus nomes aí, né? Como a gente sempre brigou com eles. Seus nomes em latim. Geralmente vivem em profundidade, são especialmente abundantes na Antártida e possuem espículas de sílica. Não tenho nenhum representante aqui para mostrar para vocês, tá? E aí, todo ser vivo tem vários sistemas, né? Nós não temos sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor. E a gente vai estudar isso de cada animal, tá? Que é da onde vai sair a tabelinha, que é da atividade do bimestre, que eu explico no outro vídeo como é que vocês têm que fazer. Na verdade, você tem que pegar essas tabelas que eu tô passando de cada filo quando eu explico e passando e colocando elas para aquela tabela onde vai ter todos os filos. Esse é o trabalho, a atividade, tá? A tabela. Então, o sistema digestório é ausente, lembrando que as esponjas, elas não formam tecido organizado, né? Cada célula realiza uma função, então não tem formação de sistema, ela não tem sistema nenhum. A verdade é essa, ó. Tá tudo ausente, tá? E aqui tem algumas explicações. O respiratório é ausente, mas ela realiza trocas gasosas por difusão. Vocês viram isso ano passado, né? As moléculas de oxigênio entram na célula e de gás carbônico saem. É célula por célula esse processo. Excreta também, por difusão. As excretas são liberadas na água por difusão, tá? Não tem sistema circulatório. Célula por célula realiza difusão. Simetria, radial ou assimétrico. Radial é quando eu consigo cortar o corpo desse animal em várias partes idênticas. Eu falo que ele é radial. E assimétrica é quando não tem simetria nenhuma, tá? Não consigo fazer partes idênticas desse animal. Destino do blastóporo. Oi, professora. Na embriologia, nós somos formados por 3 folhetos embrionários, tá? E esses 3 folhetos embrionários vão formar uma primeira cavidade, que é a cavidade do que vai se iniciar o sistema digestório. Essa cavidade, no final do desenvolvimento embrionário desse animal, pode formar a boca ou o ânus. Quando forma a boca, é um animal protostômio. Quando forma o ânus, é um animal deuterostômio. Como eu não tenho nem formação de tecidos, eu não vou ter formação de folhetos embrionários nesse animal, ele é muito simples, então ele não tem essa classificação, tá? Não aparece. Folhetos embrionários são ausentes, tudo bem? Vamos lá. Reprodução dos poríferos, reprodução das esponjas. Então eu tenho a forma assexuada, quando não há troca de gameta, ocorre de 2 formas. Aqui é o brotamento, tá vendo? Eu tenho uma esponja, começa a formar uma mini esponja no corpo do lado da esponja. É liberada, essa mini esponja forma um indivíduo adulto novamente. Isso se chama brotamento, tá? E também por fragmentação. Às vezes uma parte da esponja é fragmentada,
Pode ser por ação humana ou por alguma ação do ambiente marinho em si, que pode ocorrer. E aí ocorre a fragmentação e esse pedacinho começa a formar uma nova esponja, tá? Então é a forma sexuada. Mas a esponja também se reproduz de forma sexuada, ou seja, troca de gametas. Então ali, ó, a parte masculina libera espermatozoide, fecunda a oosfera de outra esponja, forma uma larvinha, essa larvinha sai e forma um novo indivíduo adulto, tá? Então ocorre aí troca de gametas, reprodução sexuada. Isso é bom por causa da disseminação da espécie no ambiente marinho, tá? Se a gente pensar na forma só de assexuada, brotamento e fragmentação, o novo indivíduo ele vai se desenvolver ali do lado, vai formar um grande paredão ali, né? A gente fala cheio de esponja ali da mesma espécie. Quando a larva ela é livre natante e ela vai para outros ambientes um pouco mais longe, disseminando assim a espécie num ambiente maior para ela, tá? Então, por isso que é bom e é importante a reprodução sexuada, tá? Tranquilinho? Vou fazer o vídeo agora dos quinidários para vocês. Então, bebe uma água, dá um tempinho, põe os dos quinidários, que é a aula dessa semana, tá? Vamos lá.